Saudações bakhtinianas, então dando sequência a algumas cenas que nos chamam a atenção aqui para as nossas discussões e fazendo coro então com um time de cenas que fala sobre esses elementos extraverbais, né, que são bem nítidos, a meu ver, né, para seguir a nossa discussão aqui. E os não ditos que são ditos ao mesmo tempo, né? Eu queria destacar a cena do filho da família Kim, o professor, um dos protagonistas, né? O professor falso de inglês, né? Com a sua aluna, então a filha da família Park, né? No momento em que eles estão na aula, né? Logo no início da aula, a moça está um tanto quanto enciumada, justamente porque a Jéssica, que é a irmã, chegou na mansão, né, junto com o professor, né, o então professor, e ela estava então com ciúmes dessa outra presença feminina ali e do suposto interesse que o professor poderia ter em relação a essa outra mulher. E aí houve um momento em que ele disse o seguinte, era uma fala mais ou menos assim, porque ela questionou ele em relação ao interesse que ele pudesse ter em relação àquela mulher, né? E aí, como resposta, ele falou algo do tipo, se a Jéssica fosse uma rosa, você seria... E aí ele escreve no canto do caderno, né, algo que a gente, como espectador, desconhece, né? E só a personagem, a aluna, é que fica sabendo. Ela olha, né? Então ele mostra, ela olha, né, o que está escrito ali, e ela também não fala nada, né? Então a gente não acessa o que foi dito exatamente, né? Então o que ele disse, porque se ela fosse então uma rosa, a outra mulher, a aluna seria o quê? Não acessamos, né? A gente só vê a reação da aluna, então, da filha da família Park, né? Em termos de uma aprovação, de uma aceitação, a gente vê um contentamento na expressão dela, né? Então essa linguagem visual, né? Através do corpo dela, o corpo comunica, né? Então, aqui para ilustrar também, né, quando eu vi essa cena, me remeteu também às qualidades da outra cena que já foi falada no outro vídeo, né? Então, é esse gestual, essa linguagem corporal, né, ou seja, extraverbal, que também está super comunicando ali e nos faz, por mais que a gente não saiba detalhes do que foi dito, né? A gente não sabe, independente de qual é a flor que ele possa ter colocado ali, do que ele pode ter respondido para ela, né? Ter colocado para ela nesses termos para conquistá-la, né? Para dizer, olha, tu és distinta para mim, né? Independente do que seja, a gente não, embora não tenha os detalhes, a gente sabe que a alternativa que ele deu, a solução que ele deu para a situação foi extremamente aceita, foi a melhor escolha, né? Justamente por essa linguagem contextual, que aí se a gente faz aquele link com o que já foi falado, desse contexto que é compartilhado entre as personagens, né? É a partir então do contexto que a gente consegue deduzir que as coisas aconteceram da melhor maneira ali, né? Da mesma forma, logo na sequência desta cena, a aluna, então, ela também responde de uma forma bastante semelhante, nesses mesmos termos, porque e aí tem uma particularidade, porque ela faz referência a um discurso que já foi colocado verbal e visualmente antes, né? Houve uma outra situação em uma das cenas que o professor, né, ele toma o pulso assim da aluna numa situação de enfrentamento, né, que ela devia
mobilizar ali numa dificuldade em relação à matéria, ao conteúdo que ela estava estudando, e ele faz esse gesto, né? Ele pega no pulso dela e diz que ela precisa ter vigor. Se eu não me engano, o contexto era por aí, eu não lembro exatamente as falas, mas o que interessa era isso, era uma situação de enfrentamento que exigia dela coragem, né? Que ela fosse lidar com aquela situação de uma forma melhor, né? E aí ele toma o pulso dela e faz uma avaliação a partir desse gesto, né? De como ela estaria se sentindo e como é que ela deveria agir em relação a isso, né? No sentido de um encorajamento, que ela devia seguir em frente, né? E ao olhar então a resposta, né? No canto do caderno, depois que ela sorri, o que ela faz? Ela usa o mesmo discurso do professor, e aí a gente tem um revezamento também, de certa forma, né? Ela é aluna, mas ela toma as palavras do professor nesse sentido, e aí, agora que eu também refletindo, há também a referência disso, a consonância disso, para uma outra questão bakhtiniana, que é as palavras alheias, né? Então, os discursos alheios, a todo tempo a gente está também se revezando e tomando emprestadas as palavras de outros, né? As palavras, elas não são ditas uma única vez, por uma única pessoa, elas estão sempre circulando e a gente sempre fazendo uso desse aspecto dinâmico, interacional da linguagem, né? Então, nesse sentido, então, aqui eu vejo como um exemplo, né, de uma tomada de palavra, né? Ela está assumindo a palavra dela, tomando emprestado esse discurso do professor, então, e agora o que nos pega nessa cena? Eles estão ambos naquele momento, assim, de manifestação de um interesse mútuo um pelo outro. E existe também a tensão em termos de ele ser um professor e ela ser a aluna, né? Então já existe uma tensão aí de um embate daquela relação dialógica que também a gente falou aqui entre eles. Então é um momento decisivo. Nesse momento decisivo, chegou a hora de ela dar a resposta, né? E ela dá em alto estilo, né? Ela toma o pulso do professor e essa tomada do pulso era o quê? Vigor, ou seja, né? Vai em frente, né? Ela encorajou ele a então dar o beijo, né? Então foi o momento em que eles se beijam, eles têm esse momento maior de interação deles como um casal, né? Como nessa relação de afetividade, que já não é mais só uma relação professor-aluno, né? Então isso é uma coisa que eu gostaria de destacar. E aí, se a gente faz aquela visão assim, volta àquela discussão da palavra dicionarizada e da palavra isolada e o seu sentido, né? Se a gente vai pensar aqui nessa cena, o que a gente podia pensar, né? Ah, ele tá ali falando com ela e de repente ele vai lá e toma o pulso dela. O que? Ela tá passando mal? Ela tá, né? O que houve? É necessário levar ela para o hospital por alguma coisa que aconteceu, física, em termos de saúde? Porque esse é um gesto que à primeira vista é o que a gente pensa, né? Não, ali tinha um outro sentido que a gente conhece. Por quê? Porque sabemos do contexto. Existiu aqui, inclusive, uma referência a um discurso verbal que também se deu num outro momento, né? Então, um discurso verbo-visual que está circulando aqui por uma segunda vez e que imprime na situação um outro sentido que não é a menina está passando mal, né? Se houvesse um dicionário visual aqui, né, para esse gesto, a gente também não poderia tomá-lo como base para a nossa compreensão do todo do que está acontecendo aqui. Da mesma forma, um outro exemplo que eu quero destacar de uma outra cena, que é muito parecida com o que acaba acontecendo aqui, é o momento em que o senhor Kim, o pai, desculpa,
da família Park, desculpa. Ele está com a esposa e aí no momento em que ele vai levar a calcinha num envelope para a mulher, né, porque ele descobre aquela calcinha lá no carro, né, naquela cena que os dois estão conversando na sua mansão a respeito disso, tem um momento em que ele fala para ela o que ele acha, né, como é que aquela calcinha foi parar lá, o que aconteceu, né? Então eles já estavam ali imaginando várias situações e conversando sobre isso, a demissão do motorista, né? Essa urgência de dar uma atenção para o que aconteceu, porque era um absurdo, o que isso significa, né? Então, em termos até de uma... Aí nós vemos os juízos de valor ali daquela família, a partir da calcinha, que é um signo que fala muito também ali nesse sentido. A calcinha, ela não é uma palavra, mas ela está comunicando, ela também é uma linguagem, né? E a partir disso, nessa conversa, há um momento em que ele vai revelar qual é o pensamento dele a respeito disso, que é bastante interessante, porque fica um segredo para nós, né? Porque ele poderia estar continuando a falar sobre isso abertamente, como já estava falando até então, mas é como se ele fosse numa outra camada mais profunda, num sentido assim, olha, o que eu vou falar aqui é algo extremamente pesado, que ele não... E ele vela esse discurso através do quê? Ele fala no ouvido da esposa, né? Isso é extremamente interessante, né? Até o falar no ouvido também tem um quê de libidinal aí também, que a gente pode pensar as relações depois arquitetônicas. Num outro vídeo eu vou falar sobre essas questões mais das valorações e das avaliações aí das relações das personagens, mas aqui pegando esse aspecto da significação e do sentido e das relações, né, a partir da palavra ou do extraverbal, do que é dito, do que não é dito, né, isso aqui também é extremamente interessante, né, nós como espectadores, assim como a gente não soube lá qual é a flor que o professor de inglês fala para a menina, aqui a gente também não sabe exatamente o que ele falou, a gente não acessa os detalhes. Mas o que? O contexto, o que a gente já compartilha como espectadores, que acontece entre as personagens nessa trama, né? E a reação da esposa dele é que nos permitem pensar o quê? Bom, ele falou algo realmente bombástico, né? Foi algo que, tanto que a reação realmente da esposa dele foi, nossa, que absurdo, né? Então... a gente vê que nesse momento foi algo forte que se passou entre eles ali, né? Essa cumplicidade entre eles nos revela, nos dá o tom, né, de como interpretar essa situação que está acontecendo, né? E para finalizar, outra cena que eu gostaria muito de falar aí não é propriamente entre uma palavra que é colocada, mas num elemento extraverbal justamente ligado a essa expressão corporal, né? Eu acho a interpretação do pai da família Kim excepcional, né? Isso eu acredito que seja até uma unanimidade, né? Mas tem duas cenas que, para falar desse âmbito aqui, me chamaram muito a atenção em termos da atuação dele, da expressão corporal dele no momento dessas duas cenas. É a parte em que o filho dele, então logo no início do filme, né, ele vai, o rapaz ali, o filho do senhor Kim, então se lançar na mansão como um professor, então ele está falsificando lá os documentos. E há um momento, quando ele não tinha saído de casa ainda, que a mãe dele fala algo do tipo: nossa, nosso filho tem uma entrevista hoje, deseje boa sorte, né? Falou para o senhor Kim, né? E ele olha nesse momento para o filho e o filho diz algo do tipo: não, eu quero ir para uma universidade, eu vou fazer tudo certo, eu só estou antecipando os documentos, né? E nessa hora o pai dele, o Sr. Kim, olha de uma forma,
né? E esse olhar vai se repetir muitas vezes, e isso é muito forte na trama, né? Que o pai, ele vai olhar para o filho como quem diz: nossa, o meu filho, ele tem um plano, né? Ele fala: então você tem um plano, mas esse plano, ele transcende o plano. É uma admiração profunda que o pai neste momento está sentindo, né? É como se naquele olhar, naquela expressão, ele dissesse: não, meu filho é diferente. Ele está fazendo uso de uma situação, mas dentro dele há uma outra essência. Eu confio no meu filho. Ele tem a minha admiração e o meu respeito, né? E essa cena, essa expressão, para mim, ela se repete em vários momentos do filme, mas a outra cena em que eu quero destacar aqui é quando a família Kim está justamente lá naquele banquete, está à vontade lá na mansão dos Park, e eles falam sobre o possível casamento do filho da família Kim com a filha da família Park, né? Então, eles estavam ali falando num aspecto de interesse, né, daquela escalada social que há, né, de novo, essa relação de poder entre as personagens, né? Então, tem esse aspecto material mesmo, né, de um interesse nesse sentido, mas há um momento em que o filho fala: não, mas ela gosta de mim, né? Ou seja, nós estamos nos conhecendo, ela gosta de mim, ela sente algo por mim. E nesse momento ele também, da mesma forma como ele estava fazendo uso de um diploma falsificado, mas que ele quis ressaltar que ele tinha um plano, da mesma maneira agora, ele tem a ideia de ascender, né, social, economicamente, mas ao mesmo tempo ele não é só aquilo, ele está dizendo: eu tenho uma relação real com alguém, né? E nessa hora, de novo, o olhar desse pai admirando, como quem diz assim: não, meu filho, ele não é alguém que vai casar só por interesse, ele é alguém que está se unindo a uma outra pessoa através de um sentimento, né? Então, de novo, meu filho é diferente, ele é mais do que isso. E essa relação entre esses dois personagens, né, como a gente vê, é bastante forte nesse sentido, né? Esse olhar do pai em relação a esse filho, né, e de tudo que mobiliza os discursos deles, né? Então, essas cenas, essas 5 que eu destaquei aqui, para mim elas vão dizer muito, deixar muito claro todas as relações, obviamente, todas as cenas do filme vão ter elementos extraverbais, tá, gente? Não é só essas cenas, porque isso faz parte da vida, né, do concreto que se passa entre nós, entre todos nós. Mas eu destaquei essas porque acredito que elas falam de uma forma bastante especial e, de certa forma, bem didática para a gente pensar todas essas relações, de que o discurso, ele não se estabelece apenas pela via verbal, né? Ele se estabelece visualmente, ele é um conjunto que a gente não pode relegar a uma análise fragmentada e isolada, né? Para essa compreensão do todo, nós temos que pensar todo esse conjunto que forma a nossa linguagem e que não é só uma palavra ali dicionarizada que é capaz de nos dar esse sentido amplo a que a gente pode chegar. Então, por hoje é isso, gente. Voltamos num próximo vídeo. Espero contar com a participação de vocês, se vocês gostaram. Se inscrevam no canal, compartilhem, curtam, interajam, façam sugestões de próximas temáticas teóricas ou em relação ao filme. E é um prazer estar aqui, que a gente siga esse diálogo numa próxima roda de conversa. Tchau, tchau!